Vocês ouviram aí? Então, bora lá. Oi, Júlia Miranda. Estou vendo a Isabelle. Tudo bem? Maria Isabel, Ana Beatriz, apareçam aí todas, vocês. Estou vendo só o Ângelo. Apareçam aí todas. Então, vamos lá. Questão número 1 do exemplo 5. Quem lê aí? Ângelo, lê aí a questão. Numa prova de matemática aplicada na quinta série B, 1/5 dos alunos acertou de 16 a 20 questões. Então, para e escreve. Metade. Só um pouco. Aí a gente para e escreve. A gente não lê tudo assim de uma vez só, né? Então, a gente escreve lá 16 a 20. Quantos alunos? 1/5. Já, continua, Ângelo. Metade dos alunos acertou de 10 a 15 questões. A gente para e escreve de 10 a 15. 10 a 15, metade. Meio. Oi, professor. Olá, Nicolas, tudo bem? Sim. Então vamos lá. Continua lendo, Ângelo. E 12 alunos acertaram menos de 10 questões. Então, menor que 10. 12 alunos. Já anotaram aí? Sim. Continua lendo, Nicolas. Nicolas não, Ângelo. Quantos alunos há na quinta série B? Bom, ideias. Como que a gente vai fazer essa questão? Quero que vocês deem ideias. Vou perguntar para Maria Isabel. Como que a gente vai fazer essa questão, Maria Isabel? Aparece aí, Maria Isabel, Ana Beatriz, todo mundo, apareçam aí. Júlia Miranda. Como que a gente vai fazer essa questão, Maria Isabel? Professor, não. Deixa eu ver. Hã? Será que a gente teria que fazer aquela conta lá que faz 1/5 mais um ter? Boa ideia. Boa ideia. A ideia dela foi, vamos somar essas duas frações. Bora, então vamos somar. 1/5 mais 1/2. Vocês querem somar fazendo o MMC ou já produzindo de cara os denominadores iguais? De cara. De cara. Ora, de cara eu tenho que deixar os denominadores iguais. Então, eu multiplico esse aqui por 2, então vou multiplicar em cima por 2. E multiplico esse aqui por 5 e deixar esse aqui por 5 também. Aí vai ficar, a primeira fração vai ficar 2 sobre 10. E a segunda fração vai ficar 5 sobre 10. Então, os denominadores ficaram iguais. Eu procurei um número para multiplicar a fração primeira e outro número para multiplicar para dar o mesmo denominador, que é o MMC. Ora, mas eu não posso multiplicar a primeira embaixo sem multiplicar em cima. E eu não posso multiplicar a segunda embaixo sem multiplicar em cima também. Então, isso vai dar 7 sobre 10. Então, deixa eu perguntar agora. Isabelle, quantos quadradinhos eu vou desenhar? 7? 7 não. Ana Beatriz, ajuda ela. Quantos quadradinhos eu vou desenhar? Eu acho que são 10. 10. Vou desenhar 10 quadradinhos. Então tá lá. Vou desenhar 10 quadradinhos. Dividir no meio e produzir 2. Agora eu vou desenhar 5 aqui. 5. Agora 5 aqui. 5 aqui. Pronto, 10. Quantos eu vou pintar? Ângelo? Vão ser pintados 7. Vou pintar 7.
4 e 3, 7. Ora, esse pessoal pintado é o pessoal que acertou de 16 a 20 e de 10 a 15 somados, certo? O verde, porque eu somei as frações deles. Ora, então o pessoal que acertou menos que 10, está no verde ou está no branco? Tá no branco. Está no branco. O pessoal que não foi somado. Então, aqueles 12 alunos estão aqui, ó. Ora, se 12 está para 3 quadradinhos, qual conta eu vou fazer agora para saber o valor de cada quadradinho? 10 mais 10 mais 12 dividido por 3. 12 dividido por 3. 12 dividido por 3, que dá quanto? 4. 4. Ora, então, cada quadradinho, não vou escrever em todos, cada quadradinho é 4, vou escrever só em alguns. Quantos quadradinhos tem? 10. No total tem Ora, 10. se cada quadradinho vale 4, vou perguntar para o Nicolas. Nicolas está aí? Tô. Se cada quadradinho vale 4 e tem 10 quadradinhos, que quanto eu faço para saber a quantia total de alunos? Repete de novo, professor. Se cada quadradinho vale 4 e eu tenho 10 quadradinhos, quanto que eu fico sabendo quanto vale o total de alunos? Quanto eu fico sabendo quantos alunos tem? É 16, professor? Não, 16 é pouco. Júlia Miranda, auxilia o Nicolas. É só multiplicar 4 vezes 10. O valor de cada quadradinho é 4. Eu tenho 10 quadradinhos, eu multiplico 4 vezes 10, que vai dar quanto? 40. 40. Então, quantos alunos tem nessa turma? 40. 40 alunos. Agora ficou mais fácil. 40 alunos. 40 alunos. Já, quando todo mundo copiar, não pode ficar só olhando aí, porque senão vocês não vão aprender nada. Tem que copiar tudo que eu escrevi. Professora, eu não vou conseguir ligar a câmera porque meu celular eu não coloquei ele para carregar ontem e ele tá com muita pouca bateria. Não dá para pôr ele na tomada aí? Eu coloquei, mas aqui a tomada é um pouco longe. Se eu for ligar a câmera, só vai aparecer o teto. Então, os demais apareçam aí. Maria Isabel, cadê você? Já todos copiaram? Quando todos copiarem, a gente muda a questão. Eu já terminei, professor. Eu já terminei também. Falem os demais. Isabelle, está copiando ainda? Também já, professor, pode passar. Já copiei, professor. Tá. Já copiei. Muito bem. Lembra, só ficar olhando não aprende nada. Tem que copiar, hein, gente? Então, vamos lá. Próxima questão. Eu vou pedir agora para Maria Isabel ler essa questão aí. Vai lá, Maria Isabel. A Maria Isabel não está aí. Lê aí, Isabelle. Deixa eu ler, professor. Ah, lê aí, Nicolas. A viagem de uma cidade A
e uma cidade B é feita em 3 etapas. Na primeira, percorre-se 3 e 8. 3/8. Na distância entre as duas cidades, na Então, pronto. segunda, percorre. Dá uma pausa. Aí você nunca lê tudo na matemática. Agora você escreve isso. Primeira parte. 3/8. Quando todo mundo copiar, aí o Nicolas continua. Então vai, Nicolas, continua. Tá. Percorre-se 1 e 4. Na mesma distância e Então, na... ponto. Aí para, escreve de novo. Na segunda etapa, percorreu 1/4. Para, escreve. Pode continuar, Nicolas. Na terceira, percorre-se 600 quilômetros. Qual Então, é a para, distância? escreve. Aí na terceira percorreu 600 quilômetros. Pode continuar, Nicolas. Qual é a distância entre as cidades A e B? Já? Já. Muito bom. Então, vou perguntar agora para Isabelle. Como que a gente faz essa, Isabelle? Vai somar as duas frações? Vamos somar as duas frações. Muito bom. 3/8 mais 1/4. Vocês querem fazer pelo MMC ou fazer direto? Direto. Ora, aqui já é 8. E aqui é 4. Para chegar no 8, eu tenho que multiplicar esse aqui por 2. Mas aí eu tenho que multiplicar em cima também para eu não alterar. Então, a outra eu não mudo nada. Vai ficar 3/8 mais. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Ora, isso é 5/8. Pergunta agora para a Ana Beatriz. Ana Beatriz, quantos quadradinhos eu vou desenhar? 8. 8 quadradinhos. Então, vamos lá. Divido no meio de novo. Divido no meio e no meio. Deixa eu ver agora quem eu vou perguntar. Júlia Miranda, quantos quadradinhos eu vou pintar? 5. 5. Ora, então esse que foi pintado é o que foi percorrido na primeira e na segunda etapa, já que eles foram somados. Então, 600 é do verde ou é do branco? É do branco. Branco. 600 é do branco. Ora, eu tenho 600 para 3 quadradinhos. Então, como que eu vou saber o valor de cada quadradinho? Pega 600 e divide por 3. 600 dividido por 3. Quanto vai dar isso? 200. Vai dar 200. Então, cada quadradinho vale 200. Eu não vou escrever em todos, só em alguns. Quantos quadradinhos eu tenho? 8. 200. Eu tenho 8 em cada, certo? Tenho 8 quadradinhos e cada um deles vale 200. Como é que eu vou saber o tamanho da estrada inteira? Fazer a conta de 200 vezes 8? 200 vezes 8.
Então, eu multiplico só o 8 e o 2. Quanto que vai dar? 8 vezes 2. 16. 16. 16. E agora o que eu faço com esses dois zeros? Acrescento no final. Ponho no final, só isso. 16.600 quilômetros. Professor, Sim. Nossa. da distância da minha cidade, que era no Rio Grande do Sul, até, acho que era não, era de Erechim até, acho que era aqui, era 1.500 quilômetros. Pertinho dessa aí, né? É, bem pertinho. Copia em tudo. Vou pôr a resposta, professor. Tem que copiar tudo, Nicolas, senão você não vai aprender. Tá. Copia tudo, a gente tem que esperar vocês copiarem tudo, senão não aprende. Se você Eu já só ficar copiei. olhando... Eu já copiei tudo. Ah, beleza. Professor, está me escutando? Agora eu tô. Aconteceu um pequeno probleminha que eu voltei agora. Ah, entendi. Agora eu tô escutando. Então tá. Copiou, Maria Isabel, aí essa questão? Tô copiando. Tá, copia aí. Já todos copiaram? Maria Isabel, Já. já? Então todo mundo copiou? Sim, Sim. Sim. Então vamos lá. Vou pedir agora para Isabelle ler. Fiz um. Em- entre- empréstimo para pagar em 3 meses. No primeiro, deve pagar 1/3 do empréstimo. Então aí para e escreve. Aí você vai no primeiro mês. Um terço. Já copiaram? Sim. sim. Pode continuar, Isabelle. No segundo, devo pagar 1/4 do empréstimo. Aí para. Aí você escreve. No segundo mês, 1/4 do empréstimo.
Todos copiaram? Sim, professor. Sim, Pode copiei. continuar, Isabelle. E no terceiro mês devo pagar 400. Aí para, escreve. No terceiro mês, 400. 400. Todo mundo copiou? Sim, Então continua, Isabelle. Qual foi a quantia que emprestei? Muito bom. Olha, eu vou perguntar para a Ana Beatriz agora. Ana Beatriz, o que é que eu faço para resolver essas questões? A gente. Nossa, que sono. A gente soma essas frações. Meu Deus. Então vamos lá, vamos somar essas frações aqui, ó. 1/3 mais 1/4. Eu vou fazer pelo MMC essa, e não direto. Só para vocês verem como é pelo MMC. Bora, fazer um MMC entre 3 e 4. Não precisava, mas eu vou fazer assim mesmo, para vocês verem. Ora, eu coloco aqui o 2, certo? Já que tem um número par. Aí eu faço 3 não é divisível por 2, então repito 3. 4 dividido por 2 dá 2. Agora eu coloco o 2 aqui. Repete o 3, porque não dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Agora eu ponho o 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1, dá 1. Ora, isso vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então o MMC dá 12. Aí você põe o 12 aqui, ó. Pergunta agora para, deixa eu ver, para Maria Isabel. Opa. O que é que eu faço agora, Maria Isabel? Agora você tem que somar. Não. Tá, você descobriu MMC, né? Fiz o MMC, achei, deu 12. Ai, E Jesus. agora? Vamos pedir a ajuda de algum coleguinha seu. Ana Beatriz, o que é que eu tenho que fazer? Ajuda a Maria Isabel. A gente não tem que fazer aquele quadrado que o senhor faz com 12 bloquinhos. Ainda não, né? A gente não achou a fração ainda. Júlia Miranda, ajuda elas. O que é que eu tenho que fazer agora? Pegar e multiplicar por cima e por baixo. Não, agora não. Pega o 12, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima as duas frações. Exato, é isso mesmo. Então vamos pegar o 12 e dividir pelo de baixo. Divide por 3. 12 dividido por 3. 4. E multiplicar pelo de cima. 4 vezes 1. 4. 4. Agora faz a mesma coisa. Divide pelo 4. 12 dividido por 4. 3. 3 vezes 1. 3. 3. Ora, então deu 7 sobre 12. Agora sim eu vou desenhar os quadrados. Quantos quadrados eu vou desenhar, Nicolas? 12. 12. Certo. E vai pintar 7. E vou pintar 7. Então vamos lá. Vou desenhar aqui no meio. Aí vou desenhar 3 aqui. E vou desenhar 3 aqui. Aí até aí deu 6. Então eu divido no meio todo mundo para dar 12. E vou pintar 7, como falou o Nicolas. 4, 3, 7. Ora, então o que está pintado é o que eu gastei no primeiro e no segundo mês, porque foi o que eu somei. Então, 400 é do verde ou é do branco? É do branco. 400 é do branco.
Eu tenho que fazer 400 dividido por quanto? Por 7? Por Por 5. Por 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu faço Tá. 400 dividido por 5. Faça essa conta aí, vocês. Professor, Sim. eu não sei dividir desse jeito. Como você faz? Eu vou ensinar Eu um jeito fácil de fazer a divisão aqui, ó. 400 dividido por 5, eu não consigo fazer conta. Eu faço assim, ó. 400 é 40 vezes 10, certo? Uhum. 40 dividido por 5 é da tabuada do 5, dá 8. 8 vezes 5 é 40. Então, eu faço 8 vezes 10, vai dar 80. Então, cada quadradinho vale 80. Eu vou escrever aqui só no verde alguns, mas é no branco também. Aqui o branco está pintado. Vou pagar 1. Todos eles valem 80. Quantos quadradinhos tem? 12. 12. Como que eu fico sabendo o valor total da quantia emprestada? Você multiplica 80 pelo 12. Façam essa conta aí. Vamos ver quanto vai dar. Professor, eu já fiz. Então, espera, vamos ver os outros terminarem essa conta aí. 80 vezes 12. Vou perguntar na ordem para todo mundo. Primeiro, Maria Isabel. Professor, Sim. a minha conta deu 960. Vê aí, Nicolas. Quanto que deu a sua conta? 960. Quem respondeu antes foi o Nicolas ou foi a Maria Isabel? Nicolas. Era pra eu responder, né? Mas ele respondeu. E a sua, Maria Isabel, deu quanto? 960 também. Isabelle, 960 também. Ana Beatriz, 960. Ângelo, o Ângelo está fazendo ainda, eu acho. Não, professor, já respondi. Deu 960. Ah, não deu para ouvir. E a Júlia Miranda? 960 também. Bom, então todo mundo acertou, né? 960. Já? Podemos ir para a próxima? Copiaram? Professor, Sim. sabia que eu sempre adorei aula de matemática? Ah, muito bom, isso aí. Eu também adoro aula de matemática. Então vamos lá. Na minha escola, minha matéria favorita é matemática. Deixa eu ler agora, professor. Espera aí, Ah, vamos ver quem ainda não leu. Maria Isabel, você já leu? Não, Ainda não leu? Então não. vamos primeiro ver quem ainda não leu. Então lê aí, Maria Isabel, e depois a gente vai perguntar para A questão os outros 1, que ainda... Essa questão número 1 do exemplo 6. como que eu vou falar? 3 dozeavos. 3 odiavos de carros no estacionamento. Lê tudo mesmo? Não, só mais um pouquinho. Tá. Representam 30 carros. Aí, pode parar.
Então, 3/12, aí você escreve 3/12 dos carros. Professor, Sim, mas pode ser simplificada essa fração. pode. Continua. Maria Isabel. Quantos carros serão 2/10? Então a pergunta é: 2/10 vão ser quantos carros? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é simplificar isso aqui, certo? Como disse o Ângelo. Ora, se eu dividir aqui por 3 e aqui por 3, eu não vou alterar a fração. Porque eu dividi em cima e também dividi embaixo, não altera a fração. Ora, 3 dividido por 3 dá 1 e 12 dividido por 3 dá 4. Então, 4 dos carros, ou seja, eu vou botar a quantia de carros por C, é igual a 30. O que é o do, o de, o da na matemática? Multiplicação. Multiplicação. Então, eu vou tirar esse do e botar vezes no lugar dele. Então, ficou C sobre 4 é igual a 30. Ora, quem está dividindo vai passar para o outro lado Multiplicando. multiplicando. Então, eu vou fazer 4 vezes 30. Esquece o zero. 4 vezes 3. 12. 12. Então, a quantia de carro é 120. Mas ele não quer saber a quantia de carros, ele quer saber 2/10. 2/10 eu também posso simplificar. Ó. Eu divido em cima e embaixo por 2. Ora, então vai dar 1 sobre 5. Então, 1 sobre 5 de 120. D vezes. Aí eu faço 12 vezes 10 sobre 5. Ora, corto 10 com 5, sobram 2 aqui. Vai ficar 12 vezes 2, 24. Então, resposta, 24 carros. Resposta: 24 carros. Isso. Professor, na conta 1/5 vezes 120, é 12 ponto o quê? 10. Ah, tá. Vezes, o ponto significa vezes. Sim, 12 vezes. vezes 10. Aí eu cortei 10 dividido por 5 dá 2. 12 vezes 2 dá 24. Professor, já terminei. Tá. Professora, esperar agora os outros. seria a aula. Terminei. Agora seria a aula da professora Juliana e depois quero você, né? É porque eu vou no médico agora. Ah, Aí eu tá. comecei primeiro. Ah, tá. Professor, Sim. da segunda questão eu posso ler? Espera lá, vamos primeiro colocar quem ainda não leu para ler. Bom. Eu ainda não li, professor. Quem falou que ainda não leu? Eduardo. A Eduardo. Posso ler? Só um momento. Eu acho que teve mais gente que ainda não leu. Ô, Ângelo, você já leu? Sim, professora, eu já li. Júlia Miranda, você já leu? Não. Então vamos ler. A Júlia Miranda lê primeiro e o terceiro o Eduardo lê.
Posso começar? Professora, eu também não li. Ana Beatriz não leu ainda? Então vamos fazer a Júlia Miranda, a Ana Beatriz e depois o Eduardo. Então vai. Número 2. Se 2/8 equivalem a 40 laranjas, Aí o que você quantas faz? laranjas... Anota. Você não lê tudo, separa e escreve. Então, 2/8 das laranjas 2/8 é igual a das 40. laranjas é igual a 40. É igual a 40. Isso. Continue. Professor, Quantas laranjas serão 4/5? professor, Sim, depois deles todos ler, eu posso ler? sim. Tá. Ora, essa fração pode ser simplificada. Essa aqui, 2/8. Basta eu dividir em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 8 dividido por 2 vai dar 4. 1/4 das laranjas é igual a 40. Quem está dividindo passa Multiplicando. Multiplicando. Então, 4 vezes 40 vai dar 160, certo? Confiram aí. Agora eu quero que vocês façam individualmente quanto que é 4/5 desse total. Por que tá comendo farinha, Cada Dudu? um. Agora eu quero que vocês façam 4/5 desse total, vai dar quanto? Vocês vão fazer essa conta. Eu vou perguntar individualmente para cada um. Começar a pergunta com a Maria Isabel. Façam as contas, todo mundo. 4/5 de 160. Professor, Vou peraí. começar perguntando para Maria Isabel. Professor, eu já volto rapidão. Não, volta logo. Você tem que fazer a primeira pergunta. Professor, eu não sei fazer essa conta. Quem falou que não sabe fazer essa conta? Beatriz. Vou fazer essa conta de 2 jeitos, então. Ora, o primeiro jeito é... Os demais já fizeram? Sim, Sim. professor. Sim. Então, vou perguntar um a um. Isabelle, quanto deu a sua resposta? Não sei fazer, professor. Nicolas, quanto deu a sua resposta? Eu tô fazendo ainda, professor. Ah, tá. Professor, eu já fiz e já sei quanto é que deu. Então, vou perguntar para o Ângelo, quanto deu a sua resposta? A minha resposta deu 128. Eduardo, quanto deu a sua resposta? 128. Júlia Miranda, quanto deu a sua resposta? Júlia Miranda? Vou fazer essa questão de 2 jeitos. Primeiro Professor, jeito... Sim, a minha também deu 128. tá. Vou fazer essa questão de 2 jeitos, Ana Beatriz. Olha só. Eu tenho aqui 160 dividido por 5. Então, eu faço isso. 160 dividido por 5.
Quem eu separo? 16. Separo 16. Que valor eu ponho no quociente? 32. 3. 3, você falou errado. 3 vezes 5. 15. 15. 15. Aí eu faço 16 menos 15. 1. 1. E agora, o que eu faço? Vai para 0. Abaixo 0. Quem eu ponho no quociente agora? 2. 2. 2 vezes 5. 2. 10. 10 menos 10, 0. 0. Então, eu vou fazer agora 4 vezes 32. Aí eu faço 4 vezes 2, 8. 8. 4 vezes 3, 12. 12. 12. Então deu 128 que eles acharam. Calma um pouquinho, professor, que eu não preciso tentar, agora eu vou copiar. Tá, pode copiar. Vou fazer de outro jeito essa conta. Pronto, professor. Pronto, o outro jeito de fazer essa conta. Eu vou fazer aqui, ó. 4 sobre 5 vezes 160. Aí eu vejo 160 é 16 vezes 10. Então eu faço 4 vezes 5 vezes 16 vezes 10. Aí eu faço 10 dividido por 5 dá 2. Ora, aí eu faço 16 vezes 2 dá 32. Ora, então acabou naquela mesma conta, 4 vezes 32, que vai dar 128. Esse é um jeito mais rápido, vou escrever aqui separado. Copiaram? Copiei. Sim, professor, eu fiz essa questão de 2 jeitos também. Eu fiz do primeiro jeito que o senhor fez, mas eu fiz de um jeito diferente depois. Sim. Já copiaram? Sim, Eu já professor. copiei. Todo mundo? Sim. Então tá. Sim. Então agora quem vai ler? Era o Eduardo, não é? Pra você, Pode ser você, o que o Eduardo chegou agora, a Ana Beatriz Alonso lê, o Eduardo lê a número 1 da próxima. Os 10 cestos dos lápis de um estojo representam 18 lápis. Peraí, Ana, lê mais alto. Está meio longe sua voz. Os 2 cestos dos lápis de um estojo representam 18 lápis. Para, escreve. Aí para, escreve. 2 cestos dos lápis é igual a 18. Continue. Eu vou dizer quantos lápis são um terço. Quantos lápis são um terço dos lápis repetitivos? Isso. Ora, esse é o mais fácil de todos, certo? Sim. Porque se eu simplificar essa fração aqui, ó, dividindo em cima e embaixo por 2, vai dar 1 sobre 3. 1 sobre 3 dos lápis é igual a 18.
Então já está dada a resposta. 1/3 dos lápis é 18. Então, resposta 18. Deixa eu copiar. 18 lápis, resposta. Isso. É só simplificar, tá super fácil. Essa foi mais fácil. Foi só simplificar. Vocês, É, professor. eu... Professor, Sim. Pronto. a mesma conta que tá aí que você fez, eu fiz também. Beleza. Professor, é obrigatório que se dá pra simplificar uma fração. Tem sempre que simplificar. O quê? Se der para simplificar uma fração, é obrigatoriamente sempre que simplificar. Se simplificar, fica mais fácil. Às vezes não dá para simplificar, né? Por exemplo, esse 1/3 aí não dá para simplificar. Ou também 17, 22 avos. Também não tem como simplificar, porque 17 é primo. É. Será que são 6 tapas? 7. Professor, Sim, na próxima é do Eduardo, deixa eu ler. sim. O senhor vai dar aula até 8h30? É. Professor, Todos copiaram? Pois não. professor, Pode falar, Nicolas. tem uma tela aí parada com um cachorro e uma menina brincando com ele. É porque a projeção da apostila faz assim na tela. Uhum, entendi. Já copiaram? Sim. Sim, Sim. Podemos ir para a próxima? Sim, Sim. Então agora é o Eduardo, não é isso? Pode ler, Eduardo. Primeiro do exemplo 7. Marta foi à feira e, em uma barraca de frutas, gastou 1/3 da quantidade que levava. Então a gente para e escreve. Nas frutas. Ela gastou 1/3. já copiei. Tá. Pode ir então, Eduardo. Todo mundo A copiou? Já copiei. sim. A Então, seguir, gastou 2/5 do que lhe sobrou com verduras e ainda ficou com R$ 42. a gente para e escreve. Nas verduras. Nas verduras. Ela gastou 2/5 do que sobrou. E ficou com 42. Pergunta. Quanto Marta levou para a feira? Quanto ela levou para a feira? Então, o total.
Já copiaram? Copiem aí, todo mundo. Sim, copiei. Eu tô respondendo, professor. Eu também estou respondendo. Tá. Então, vamos lá. Como esse é devagar, é o primeiro do exemplo 7, eu vou fazer, depois eu vou dizer para vocês fazerem sozinhos o exemplo 2, então eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Ora, então vejam aqui, vamos fazer bem devagar esse aqui, ó. Ele foi primeiro nas frutas e ele gastou 1/3 do que ele tinha, então eu vou dividir em 3 partes. Ele gastou esse aqui. Ora, então sobrou quanto? Sobrou 2/3. Então é aqui que ele fez, ó, 2/5 do que sobrou, 2/5 do que sobrou, 2/5 vezes 2/3, que era o que a gente calculou lá em cima. Esse foi 2/5 do que sobrou. Ora, isso vai dar 4/15. Então eu vejo, primeiro ele gastou 1/3, depois na verdura ele gastou 4/15. O que eu faço com essas frações? Eu somo 1/3 mais 4/15. O MM100 entre 3 e 15 vai dar 15, nem precisa fazer. Mas vou fazer, ó. 3 dividido por 3 dá 1, 15 dividido por 3 dá 5. Aí, coloca o 5 agora. Repete 1. 5 dividido por 5 dá 1. Claro, ia dar 15. Aí você põe aqui 15 no MMC. Aí você faz 15 dividido pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. 15 dividido por 15 dá 1. 1 vezes 4, 4. Então, ele gastou 9/15. 9/15 com a soma do que ele guardou nas verduras e das frutas. Então, quantos desenhos você faz? Quantos quadradinhos? Você desenha 15 quadradinhos. Aí você pinta 9. Já pintei, professor. Então, esse pintado é o que você gastou na verdura e nas frutas. Ora, então o que sobrou é do branco. 42 é aqui, ó. Correspondendo a 6 quadradinhos. Aí você faz 42 dividido por 6 vai dar 7. Então, cada quadradinho é 7. Como tem 15, aí você faz 7 vezes 15 para dar a resposta. Aí você faz 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 1, 7, 3, 10, 105. Então, ela levou R$105 para a feira. Essa é a resposta. Então, escrevam tudo, que agora eu vou deixar o último tempo para vocês fazerem sozinhos. O Nicolas vai ler e vocês vão tentar sozinhos resolver. Tudo. Então, vejam bem como eu fiz, que vocês vão fazer o outro que é parecido com esse. Já copiei, professor. Tá.
Então, o importante é ver quanto sobrou, multiplicar a segunda fração pelaquilo que sobrou, somar as frações, aí verificar aquilo que ficou é do branco ou é do verde e multiplicar no final. É isso que vocês têm que fazer. É parecido com alguns, só que tem a parte do que sobrou antes de somar as frações. Então, tem que fazer a multiplicação das frações, da segunda fração pelo que sobrou, da fração que representa a sobra. Só isso que acrescentou. Já? Todos copiaram? Sim, Ainda não? Sim, copiei. Todo mundo? Isabelle, copiou? Sim. Maria Isabel? Uhum. Júlia Miranda? Sim. Eduardo? Nicolas? Já copiei. Então tá. Ana Beatriz? Já copiei. Marcelo Oliveira? Então bora lá. Lê aí, Nicolas. 2/5 do meu salário são reservados para o aluguel. Então para e escreve. Aluguel. Aluguel. 2/5. Pode ir, professor? Pode ir. É a metade do que sobra para alimentação. Então para e Descontamos escreve. Não, calma lá. Aí agora para e escreve. Alimentação. Metade é meio. Metade da sobra. Pode ir? Pode ir. Descontamos o dinheiro do aluguel. E da alimentação, colocou 1/3 do que sobrava. Do que sobra. Na poupança. Então para e escreve. Poupança. Um terço da nova sobra. Não. Do novo resto. Pode ir? Pode ir. Restando R$ 300 para gastos diversos. Então aí você escreve. Resto. 300. Qual é o meu salário? Isso. Então esse é um pouco mais difícil, porque tem 3 sobras, né? Então já, podem fazer. Vou dar para vocês 8 minutos para vocês tentarem fazer essa. Eu vou ao banheiro rapidinho e já volto enquanto vocês tentem fazer essa sozinhos, sem conversar, cada um individualmente. Já volto. Tô aqui com o meu cachorro. Deixa eu ficar. Eu esqueci de gravar, hein? A resolução. Então vocês entenderam aí? Sim. Copiaram? Sim. Sabia, professor? Professor, o senhor sabia que com você fica mais fácil as questões? Sim. É porque aí a gente já sabe fazer, vai ajudando, né? Professor, eu posso Mas eu vou... ler depois essa
Tá. Pode, pode. Mas eu vou... Copiaram? Todo mundo copiou? Sim, Sim. professor. Então, eu vou apagar e eu vou deixar vocês novamente fazendo sozinho a questão 3, porque eu vi que vocês estão com dificuldade de fazer sozinho esse tipo de conta aí, hein? Então, vou apagar essa aqui, ó. Quem vai ler agora, professor? O Ângelo. Na compra de uma coleção de livros, tem 1/4 de entrada. Então, para. Escreve. Para, escreve. Entrada. 1/4. Continue. E 2/5 do restante daí a 30 dias. Então, em 30 dias. Dois quintos do restante. Então, veja bem, eu dei uma entrada, faltou uma parte. Faltou um restante. Aí, em 30 dias, eu paguei 2/5 desse restante. 2/5, não paguei ele todo. Não, apaga não. Fala tudo double check. Continua. Com isso, já paguei 50. Ele fica cantando aí a música que aparece. Não, Nicolas, deixa. quando conversar mãe com o do familiar, você põe no mudo aí para a gente não ouvir. Então, ó. Então, com isso já... Esse é diferente, ó. Com isso, já paguei 55. Então, quando eu paguei essas duas partes, foi no total que eu já paguei 55. É diferente esse. Aham. Continua lendo. Qual é o valor dessa coleção? Então, eu vou parar a gravação. Depois vocês me lembrem antes de eu começar a escrever para eu voltar, hein? Não acontecer como aconteceu na questão passada, que os que vão ver a aula gravada não viram a resolução. Então, vamos lá. Na compra de uma coleção de livros, dei 1/4 de entrada. Então, ele deu uma parte para começar, de entrada. Depois, ele deu 2/5 do que restava a pagar em 30 dias. Com isso, pagando esses dois valores, a entrada e esse de 30 dias, ele já pagou 55. Qual é o valor da coleção? Ora, então, quando ele dá de entrada 3, 1/4, vai restar pagar 3/4, certo? É o que resta pagar. Aí ele voltou na loja em 30 dias e pagou 2/5 desse restante, ou seja, 2/5 vezes 3/4. 2/5 vezes 3/4 vai dar 2 vezes 3, 6. Posso até simplificar aqui, ó. Então, vou apagar isso aqui e vou fazer, ó. Corta o 2 com o 4, sobra um 2 embaixo. Então, vai ficar 3 sobre 10. Agora, então, eu vou somar. Eu já paguei 1/4 quando eu fui tirar a coleção de livros da loja na entrada. Depois de 30 dias, eu paguei 3/10. Então, quanto eu já paguei no total? Eu tenho que somar 1/4 mais 3/10. Fazendo o MMC entre 4 e 10, eu vou fazer. Não precisava, eu já sei quanto dá, mas vou fazer para vocês verem. Divide por 2. Aqui dá 2, aqui dá 5. Divide por 2 de novo. Aqui dá 1, aqui dá 5. E aqui dá 5. Aí vai dar 1 e vai dar 1. Então vai dar 20. 2, 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então o MMC deu 20. Aí eu faço 20, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1, 5. Aí eu faço 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 3, 6. 11 sobre 20. Olha, então quantos quadrados eu tenho que desenhar? 20 quadradinhos. 20 quadradinhos. É pouco, eu ainda posso desenhar 20 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí quantos eu vou pintar? Vou pintar 11. Até agora eu pintei 5. 5 e mais esse 11, certo?
20. Ora, então, como eu já paguei, quando eu paguei essas duas partes que eu somei, paguei 55, então 55 é do pintado, como falou a Maria Isabel. Aí eu faço 55 dividido por 11, vai dar 5. Então, cada quadradinho desse é 5. Não vou escrever em todos, mas todos eles valem 5. Como eu tenho 20, aí eu vou apagar o MMC. Já copiaram o MMC? Sim. Sim. Eu vou apagar o MMC para terminar a conta. Aí eu faço 5 vezes 20. 5 5 vezes vezes 2, 20. 100. 100. Então, resposta. A Juliana entrou. Ah, beleza. Resposta, então, vai dar 100. Esse é o valor da coleção de livros, R$100. Então, vejam, esse problema foi um pouco difícil, porque ninguém acertou, hein? Esse problema do tipo 7, vocês têm que olhar de novo, ó. Porque ninguém acertou esse problema, nenhum deles, hein? Tem que estudar de novo esse tipo de problema. Vocês vão estar com a aula gravada, eu vou parar a gravação aqui